Aí galera, presta atenção, vem com o Titi Rod. Na última aula nós falamos do ciclo da água. Hoje nós vamos falar de uma consequência da ação antrópica, né? Sobre o ciclo da água, que é a eutrofização. Presta atenção. Vai cair na minha prova e vai cair no Enem. Eutrofização. Fica ligadão. Por que eu acho que eutrofização vai cair no Enem? Porque ano passado nós tivemos aí as Olimpíadas, né? E a nossa Baía de Guanabara, ela vem sofrendo um processo muito grande de poluição, né? De eutrofização. Já se gastou mais de 3 bilhões nesses últimos 22 anos, gastou-se mais nesse período das Olimpíadas, né? E não se resolveu o problema. Não sei se eles vão falar, né, contra eles mesmos, mas é bom ficar atento ao fenômeno da eutrofização. Bom, a eutrofização, ela pode ser um fenômeno natural, né, um acúmulo de matéria, de nutrientes no corpo d'água, pode ser um processo natural, mas um processo muito lento, e um processo principalmente pela ação antrópica, né? Vamos analisar aqui o seguinte: você tem aqui uma área onde tem uma vegetação ciliar, né? E aí você vai ver nitrogênio e fósforo, potássio, alguns nutrientes vindo pela chuva, né, pelo solo, sendo carregado para o corpo d'água. Em condições normais, sem problema, as algas vão utilizar, fazer fotossíntese, renovar o oxigênio, e esse oxigênio vai ser utilizado pelos seres aeróbicos tranquilamente, sem problema algum. Corpo d'água totalmente equilibrado, sem sofrer consequência nenhuma. Aí vem a ação antrópica. Com o aumento da população, a necessidade de habitat, né, de moradia, primeira coisa que o homem faz é o quê? Desmatar. Desmatar e faz o quê? Construção, pavimentação, que já está influenciando lá no ciclo da água que a gente viu na aula passada. Dificultando o quê? A infiltração da água, né? A água, em vez de infiltrar, ela acaba correndo e vai levando o que tiver pela frente. Essa aumento dessa população também vai demandar o quê? A produção maior de produtos alimentícios e etc. Consumo. Isso vai requerer também o desmatamento, mais ainda para você fazer uma área de plantação, fazer uma área agrícola. E o homem, ao invés de utilizar adubação verde, né, principalmente com leguminosa, como a gente falou no ciclo do nitrogênio, o homem faz a utilização de fertilizantes artificiais, né, quimicamente falando. Aí o que vai acontecer? Aqui a quantidade de nitrogênio, fósforo, potássio, que estava equilibrada, começa a aumentar a sua quantidade no corpo d'água. Além do mais, aumento da população vai gerar também uma maior produção de esgoto, né? De cocô, de bosta. Que no Brasil a gente tem, na grande maioria, a coleta, né? Mas não tem um tratamento. Então, essa matéria orgânica, esse cocô, cai diretamente aonde? No corpo d'água. Esses nutrientes, junto com essa matéria orgânica que vai ser decomposta pelas bactérias aeróbicas, né, que vão utilizar o oxigênio, vai liberar muitos nutrientes para aquelas algas, para aquele fitoplâncton, que vão, pelo fenômeno da floração, vão se multiplicar muito rapidamente, e como tem um ciclo de vida curto, também morre muito rapidamente, aumentando mais ainda a quantidade de matéria orgânica nesse corpo d'água. Consequentemente, a demanda bioquímica de oxigênio vai aumentar, né? Em compensação, a quantidade de oxigênio vai diminuir. E essa matéria orgânica, junto com essa floração, com essa morte dessas algas, vão impedir a penetração dos raios solares, impedindo a fotossíntese nas áreas um pouco mais profundas aqui. Se não tem fotossíntese, não tem a renovação de quem? Do oxigênio.
Se você tem muita matéria orgânica, mais decompositores aeróbicos estão utilizando oxigênio. Vai chegar um momento que o oxigênio vai estar o quê? Bem escasso, porque não está sendo renovado. E aí os animais que dependem do oxigênio, como os peixes, mamíferos, etc., né, os aeróbicos, vão acabar morrendo. E mais matéria orgânica vai ficar no corpo d'água. Só que agora o que vai acontecer? Você não tem mais oxigênio. Então os decompositores que vão agora decompor essa matéria são os decompositores anaeróbicos, ou os ditos facultativos. São aqueles que não vão utilizar o oxigênio. Mas eles vão continuar... Mas eles vão continuar o quê? Decompondo a matéria, né? Só que não vão utilizar o oxigênio. E aí o que vai acontecer? Eles vão utilizar produtos à base de enxofre, produzindo ácido sulfídrico. Vão decompor matéria orgânica, vão liberar metano, que são gases extremamente o quê? Mal cheirosos, que vão contaminar todo o ambiente e comprometer todo esse ambiente. E aí, essa água aqui, ela vai ficar impraticável para o lazer, para o consumo, né? Não só do ser humano para os animais, né? Comprometendo toda essa área aqui. E aí você vê que a ação trópica ela é uma ação relativamente rápida, diferente da ação natural, que é mais longa. O que deveria se fazer para evitar isso? Primeira coisa, tratamento do esgoto. Primeira coisa, se o esgoto fosse tratado, se você diminuísse a quantidade de matéria orgânica a ser jogada, de nutrientes a ser jogada no corpo d'água, esse fenômeno da eutrofização seria minimizado. Segundo, em vez de utilizar a fertilização artificial, você deveria fazer adubação verde, né? Utilizar o quê? Rotação de leguminosas com não leguminosas, ou alternância de leguminosas com não leguminosas. Mas, infelizmente, nossos agricultores utilizam a fertilização artificial para exacerbar esse fenômeno da eutrofização. Então, preste atenção na eutrofização, porque vai cair no Enem. Bom, aqui eu botei algumas figuras que mostram o fenômeno da eutrofização. Mostrando aqui como a água fica muito densa, impedindo a passagem dos raios solares, evitando a fotossíntese, né, devido ao fenômeno da floração, muita matéria orgânica e, consequentemente, a morte dos indivíduos, né, dos seres vivos que dependem do oxigênio, os aeróbicos, os peixes, os mamíferos, toda aquela região ali. Bom, aqui tem um resumozinho, né, e você tem que prestar muita atenção no resumozinho. Por quê? Porque normalmente é excesso de nutrientes proveniente da matéria orgânica, da decomposição da matéria orgânica ou da fertilização artificial. Aumento o que? Então, da biomassa. Esse aumento da biomassa vai ocasionar aquele fenômeno da floração. As algas vão ter muito nutrientes e vão aumentar a sua quantidade. Tranquilo? Vão aumentar a quantidade e, como o ciclo de vida delas é curto, também vai morrer muito rapidamente, aumentando a quantidade de matéria orgânica. Aumentando a matéria orgânica, a demanda bioquímica pelo oxigênio vai aumentar. Em compensação, o oxigênio vai diminuir, porque os decompositores que vão decompor essa matéria aqui são aqueles que utilizam o oxigênio de primeira mão. E aí o que vai acontecer? Vai reduzir o oxigênio, vai ter morte dos aeróbios, como a gente falou, e vai ter mais matéria orgânica, que aí no segundo momento vai criar condições de anaerobiose, porque a demanda de oxigênio aumentou muito, diminuiu a quantidade de oxigênio, mas tem muita matéria orgânica e agora vão apresentar os decompositores anaeróbicos e também aqueles ditos facultativos. E aí vai ocasionar o fenômeno da eutrofização. Eles vão utilizar principalmente o enxofre, liberando gás sulfídrico, e o metano, que vem da decomposição da matéria orgânica. Então preste atenção no fenômeno da eutrofização. Vem com o tio Rod. Bom, no Brasil, as casas dos pobres, 80% tem água. Mas olha bem, 1/3 dessas casas não tem nem coleta de esgoto. Imagine tratamento, imagine saneamento básico. Por isso que nós estamos numa situação de verminose, de eutrofização muito acentuada, né? O brasileiro morre muito
Tem muito problema, principalmente no Nordeste, por causa de verminose, porque a gente não tem saneamento básico. O que poderia acabar muito com essas doenças. E aliás, falando em doença, não esqueça de esquistossomose, que vai cair no Enem, presta atenção! E está ligado também ao tratamento de esgoto. Aí vamos fazer um exercíciozinho aqui. Sabemos que o processo de eutrofização pode ocorrer pela ação antrópica ou naturalmente. A respeito das causas desse processo, marque a alternativa incorreta. Eu esqueci de falar, é o que? Verdadeira alimentação, verdadeira quantidade de matéria orgânica na cadeia alimentar. Então vamos ver a incorreta. A eutrofização pode ocorrer em decorrência do lançamento de produtos provenientes de atividades industriais e agropecuárias. Perfeito. Quando o processo de eutrofização ocorre naturalmente, ele é consequência de transporte rápido de matéria orgânica. Rápido? Quando é naturalmente, ele é o quê? Bem lento. Então essa aqui já está errada, já é a alternativa que a gente tem que marcar. Mas vamos olhar as outras. A eutrofização pode ser provocada pelo lançamento de esgoto doméstico? Sem dúvida, e é um grande motivo. A eutrofização decorrente da ação do homem é mais rápida do que quando ocorre pelos fatores naturais, sem dúvida. Então você vê que essa questão aqui, ela até é paradoxa, né? A letra B, que é a correta. Ok? Bom, outro simulado aqui do Enem. O despejo de dejetos, esgotos domésticos e industriais vem causando sérios problemas aos rios brasileiros. Esses poluentes são ricos em substâncias que contribuem para a eutrofização de ecossistemas, que é um enriquecimento da água por nutrientes, o que provoca um grande crescimento bacteriano e, por fim, pode promover a escassez do oxigênio. Lembra que eu falei? A demanda de oxigênio, a demanda bioquímica de oxigênio é muito grande, em compensação vai ter a diminuição do oxigênio. Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente é aquecer as águas. Pode parar. Vai aquecer a água, você vai diminuir mais ainda o que? A quantidade de oxigênio. Então não é legal isso aí. Retirar, e se vai diminuir o oxigênio, vai ter morte dos aeróbicos. Então vai ter matéria orgânica. Então não é por aí. Retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para diminuição a sua concentração dos rios. Perfeito, é uma maneira de você falar o quê? Tratamento, saneamento básico, tratamento do esgoto. Então é a alternativa B. Mas vamos olhar as outras. Adicionar bactérias anaeróbicas às águas dos rios para que elas sobrevivam mesmo sem oxigênio. Nada a ver, né? Vai continuar decompondo a matéria, vai ter nutrientes, então isso aí não tem nada a ver. Além do mais, vai ter a liberação de ácido sulfídrico, metano, que são gases mal cheirosos. Substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis, para que as bactérias possam utilizar os nutrientes. Substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis. Biodegradável vai ter mais matéria reciclada, vai ter mais nutrientes, vai ocasionar um aumento da eutrofização. Tem nada a ver. Aumentar a solubilidade dos dejetos no esgoto, para que os nutrientes fiquem mais acessíveis às bactérias. Pô, você vai facilitar ainda mais a liberação da reciclagem da matéria orgânica. Quer dizer, tem nada a ver. Então a correta aqui é o tratamento do esgoto. Tirar os nutrientes do cocô, né? E diminuir a concentração deles no rio. É o que vai diminuir, sem dúvida, o processo da eutrofização. Bom, presta atenção, na próxima aula vamos iniciar as relações ecológicas, as alelobioses. Então, presta atenção que isso vai cair no Enem também. Vem com o Titio Rod. Presta atenção. Se você gostou da minha aula, dá um like lá, dá um ok, dá um joinha pra gente lá. E se inscreva no meu canal do YouTube, né? Curte lá os vídeos, faça os comentários, façam críticas, comentários, perguntas. E não deixe de se inscrever na minha fanpage, na minha página do Facebook, né? Biologia com Rodovan Souto. Lá eu tenho todos esses slides, eu boto uma série de perguntas, uma série de questões de Enem e respondo as perguntas à medida do possível. Então você também pode entrar lá pra gente discutir isso aí. Presta atenção! Um abraço!